Vivemos em um mundo que constantemente nos faz acreditar que ser rico é ter muito, muito dinheiro, muitas posses, muito status. Mas, e se eu te dissesse que essa ideia é uma ilusão? E se, na verdade, quanto mais você busca fora, mais se distancia da verdadeira liberdade? Epicteto, um dos grandes mestres da filosofia estoica, nos revela uma verdade poderosa e, ao mesmo tempo, desconcertante. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. O que isso significa na prática? Significa que a verdadeira abundância não está no acúmulo, mas na capacidade de viver bem, com menos, com leveza, autonomia e paz interior. Neste vídeo, você vai entender como o excesso de desejos cria correntes invisíveis que te aprisionam e como romper com isso pode transformar sua vida completamente. Por isso, te convido a acompanhar cada detalhe deste vídeo, pois cada conceito que você absorver aqui será uma chave para abrir portas de mais liberdade, serenidade e poder pessoal. Não se trata apenas de refletir, mas de resgatar sua verdadeira essência e conquistar uma vida mais plena e verdadeiramente rica. A ilusão da abundância, a prisão dourada do desejo. Desde os tempos mais remotos, a humanidade se vê enredada na busca incessante por posses, riquezas e símbolos de status. De civilizações antigas às sociedades modernas, o impulso por acumular parece ter se tornado um traço universal da condição humana. Mas será que essa busca desenfreada é de fato um caminho para a felicidade? A filosofia estoica nos convida a lançar um olhar mais profundo e honesto sobre essa questão. Epicteto, sábio mestre do estoicismo, nos alerta que o verdadeiro problema não está na ausência de coisas, mas no desejo sem limites que cultivamos. A ilusão da abundância é uma armadilha sutil e sedutora. Quanto mais se possui, mais se deseja e mais se teme perder. Assim, aquilo que deveria ser fonte de segurança transforma-se em fonte de ansiedade. O homem que acredita ser livre porque possui muito, na verdade, torna-se prisioneiro do próprio apego. A cada novo bem adquirido, alimenta-se uma falsa sensação de controle sobre a vida. Mas a realidade é implacável. Tudo que é externo a nós está sujeito à mudança, à perda e ao acaso. O que hoje está nas mãos, amanhã pode não estar mais. Nesse ciclo interminável de querer e temer, o ser humano perde aquilo que tem de mais precioso, sua liberdade interior. Os estoicos nos chamam à reflexão. Somos donos das coisas ou somos dominados por elas? O apego às posses não fortalece, enfraquece, não enriquece e empobrece a alma. A verdadeira liberdade não reside em acumular, mas em reduzir a dependência do que é externo, transitório e efêmero. Reconhecer essa ilusão não significa rejeitar o mundo ou os bens materiais, mas sim restabelecer a ordem correta das coisas. As posses devem estar a nosso serviço, e não nós a serviço delas. Quando compreendemos isso, damos o primeiro passo para romper as correntes invisíveis que nos prendem e iniciamos o caminho de volta à verdadeira riqueza, aquela que nasce de dentro e não pode ser roubada nem perdida. A liberdade reside na autossuficiência, o poder de precisar de pouco. Ao compreender a ilusão da abundância, torna-se inevitável questionar: se não está nas posses a verdadeira liberdade, onde então ela habita? A resposta, clara e firme, na voz dos estoicos, ecoa ao longo dos séculos. A liberdade reside na autossuficiência, na arte de viver bem com pouco. Para Epicteto, a riqueza não é medida pela quantidade de bens acumulados, mas pela leveza de quem necessita pouco para viver. Quanto menores são nossas necessidades, maiores são nossas possibilidades de ser livres. Quem pouco deseja, nada teme perder. E quem nada teme, caminha neste mundo com uma serenidade inquebrantável. O erro fundamental da maioria é acreditar que a liberdade está em ter mais. Mais dinheiro, mais conforto, mais garantias. Contudo, essa liberdade aparente revela-se um cárcere disfarçado. Cada novo desejo que nasce fora de nós exige um preço: tempo, esforço, preocupações e, muitas vezes, nossa paz interior. O verdadeiro sábio aprende a inverter essa lógica. Não é mais refém do que o mundo oferece, pois encontra dentro de si tudo o que realmente importa. Viver com pouco não é sinônimo de escassez, mas de abundância interior. É entender que a autossuficiência não está em negar os prazeres simples da vida, mas em não ser dependente deles. O que vem de fora pode ser bem-vindo, mas jamais indispensável. A vida torna-se leve quando não carregamos o peso de desejos desnecessários. Ao cultivar essa postura, nos libertamos da tirania do supérfluo. Ganhamos, em troca, aquilo que nem todo o ouro do mundo pode comprar: uma mente serena, um coração livre e uma existência alinhada com a natureza e com a razão. Nesse estado, descobrimos que ter pouco quando é o suficiente é, na verdade, possuir tudo.
O desejo como fonte do sofrimento, as correntes invisíveis da alma. Se é na autossuficiência que reside a liberdade, então é no desejo desmedido que encontramos a raiz do sofrimento humano. A filosofia estoica, lúcida e implacável, não deixa espaço para ilusões. Aquilo que desejamos fora de nosso controle torna-se a fonte mais constante de angústia, frustração e inquietação. Epicteto nos alerta que, ao direcionarmos nossa energia para aquilo que não depende de nós, riqueza, status, opiniões alheias, resultados, reconhecimento, automaticamente entregamos nossa paz nas mãos do acaso. Tornamo-nos reféns de circunstâncias inconstantes e, assim, sofremos não pelo que nos falta, mas pelo erro de acreditar que precisamos daquilo. O desejo, quando não guiado pela razão, funciona como uma prisão invisível. Quanto mais se deseja, mais se sente a falta. Quanto mais se persegue, mais se teme o fracasso. Nesse ciclo vicioso, a mente se distancia da serenidade e mergulha na ansiedade, no medo e na insatisfação. O desejo não satisfeito gera frustração. O desejo satisfeito, paradoxalmente, gera novos desejos e o ciclo se reinicia. Os estoicos nos ensinam que a chave da libertação está em fazer uma distinção clara e consciente, o que está sob nosso controle e o que não está. Tudo que depende de nossas escolhas, pensamentos e ações merece nossa dedicação. Tudo que foge ao nosso domínio deve ser aceito com serenidade, como se aceita o vento, a chuva ou o nascer do sol, fenômenos que não cabem a nós alterar, mas apenas acolher. Ao reduzir nossos desejos ao que está no nosso poder, dissolvemos a maior parte do sofrimento. Encontramos, então, uma paz que não é ausência de desafios, mas presença de clareza. É a compreensão de que o mundo externo pode ser caótico, mas dentro de nós pode reinar uma ordem serena e inabalável. A verdadeira riqueza, virtude e serenidade como tesouro inabalável. Ao reconhecer que o desejo desmedido é fonte de sofrimento, abre-se espaço para compreender onde está a verdadeira riqueza. Não no ouro, não nas posses, não no reconhecimento externo, mas na virtude, na integridade e na serenidade da alma. Essa é a herança dos estoicos e o ensinamento que Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio legaram à humanidade. A virtude para os estoicos é o único bem absoluto. Tudo o que está fora dela, fortuna, saúde, status, sucesso, são considerados bens preferíveis, mas indiferentes. Eles não definem quem somos. A verdadeira medida do ser humano está na sua capacidade de agir conforme a razão, a justiça, a coragem e a temperança. Quem cultiva essas virtudes, não importa o que possua ou o que lhe falte, vive uma vida plena, rica e invulnerável. Quando compreendemos essa verdade, vemos que reduzir nossas necessidades não empobrece, mas enriquece. Não se trata de uma renúncia triste, mas de uma conquista grandiosa. Libertar-se da tirania do supérfluo para habitar o espaço seguro da suficiência interior. É aqui que a serenidade floresce, não como uma fuga do mundo, mas como uma fortaleza construída dentro da própria alma. Nada que é externo pode ameaçar aquele que fundamenta sua existência na virtude. A opinião alheia não o perturba, a perda de bens não o abala, os caprichos do destino não lhe roubam a paz. Ele sabe que a única coisa verdadeiramente sua é aquilo que constrói dentro de si, seu caráter, suas escolhas e sua visão do mundo. Assim, aquele que busca e cultiva a serenidade aprende que a riqueza verdadeira é silenciosa, discreta e imensamente poderosa. Uma riqueza que não pode ser saqueada, nem corroída, nem levada pelo tempo. É, afinal, a única riqueza que faz o ser humano verdadeiramente livre. Viver segundo a natureza, o caminho da simplicidade e da harmonia. Ao trilhar o caminho da virtude e da serenidade, o estoico descobre que a vida em sua forma mais plena consiste em viver segundo a natureza. Mas o que significa isso? Para Epicteto e os sábios do estoicismo, viver conforme a natureza não é simplesmente observar as árvores, o céu ou os animais, mas alinhar-se à ordem racional do universo, aceitar a realidade como ela é e viver em harmonia com aquilo que está ao nosso controle. A natureza nos ensina silenciosamente que nada é permanente, que tudo flui, que tudo nasce, cresce, amadurece e se desfaz. O rio não resiste à corrente, ele a segue. As estações não brigam umas com as outras, simplesmente cumprem seu ciclo. Da mesma forma, o ser humano, quando vive segundo sua verdadeira natureza, a razão, compreende que a simplicidade
não é uma perda, mas um retorno ao essencial. Ter poucas necessidades não é um ato de negação, mas uma escolha de liberdade. É entender que quanto mais alinhados estamos com os ritmos da vida, menos somos perturbados pelas ilusões do consumo, da comparação e do desejo desordenado. A simplicidade torna-se, então, não um sacrifício, mas uma expressão de inteligência, de sabedoria e de maturidade espiritual. Viver segundo a natureza é também aceitar o que não depende de nós. É não lutar contra os acontecimentos, mas acolhê-los com coragem e serenidade. É compreender que a existência é impermanente, que o controle total é uma ilusão e que nossa verdadeira força está em escolher, a cada instante, uma postura virtuosa diante do que a vida apresenta. Nesse estado, o ser humano encontra um equilíbrio profundo. Caminha leve, sereno, desapegado do que não é essencial e profundamente comprometido com o que realmente importa. Viver bem, viver de forma íntegra e deixar que sua vida, simples e alinhada à natureza, seja um testemunho silencioso de liberdade e plenitude. Gratidão por assistir. Se este conteúdo te trouxe reflexão e valor, curta e compartilhe para que mais pessoas descubram o poder da simplicidade estoica. Assista agora ao vídeo que está na tela. Ele complementa profundamente este aprendizado.